Então, como havia prometido na resolução dos exercícios da aula anterior, que hoje falaríamos a respeito da função composta. Então, o que seria uma função composta? A função composta seria uma função formada por várias outras. Então, é a composição de uma certa função. Então, temos aqui a proposição da regra de cadeia, né? Que acredito que muitos de vocês já estão familiarizados com isso, mas a parte mais importante é o que está aqui em azul. O que significa que uma determinada função, por exemplo, a y, uma função y, a gente pode derivar ela dividindo em partes, conforme aquilo que a constitui. Nesse caso, as diferentes funções que compõem essa função geral. Então, só para não falar aqui grego, então vamos fazer aqui um exemplo para tornar a coisa ainda mais compreensível. Por exemplo, a linha A é um dos exercícios anteriores, onde para a resolução a gente fez primeiro o desenvolvimento de todo este polinômio, né, pela regra de Pascal. Mas poderíamos facilitar ainda a sua resolução como? Se a gente prestar atenção, vai perceber que aqui dentro de parênteses curvo tem uma certa função linear e a m de x é composta pela linear e a cúbica, que nesse caso é elevado a 3. Então, nós podemos dividir essa função em partes, como nesta que está aqui circulada, a linear, podemos considerar ela como função f de x, ou então podemos considerar também como u. E toda esta função composta, desde a linear até a cúbica, a gente pode considerar como função g de u. A gente pode considerar ela como g de u. Então, é exatamente isso que é enunciado aqui nessa proposição da regra de cadeia, porque a gente vai resolver em cadeias, em pequenas partes. Então, indo para a prática, então, o que seria se nós quiséssemos derivar a esta função? Seria m de x derivada, seria igual. Primeiro, temos a função g de u, que é composta por toda esta. Então, como sabemos que o que está aqui dentro de parênteses, a gente pode substituir por u ou então f de x. Então, nesse caso, prefiro considerar como u. Então, aqui seria u elevado a 3. Tudo isso aqui, sua derivada, vezes. Agora temos esta pequena parte aqui interna, que nesse caso é a f de x ou então a u. Dependendo do que quisermos colocar. A gente pode colocar u ou então f de x, dependerá do que você quiser colocar. Eu só para uniformizar, vou colocar função ou derivada. Então, derivando a primeira, teremos m de x, derivada, será igual. Então, essa pela regra da potência, descemos o expoente e reduzimos uma casa do seu expoente, passa para 2, vezes a derivada de u. Já dissemos que u é tudo isso que está aqui interno. Então, nesse caso, será a derivada de x menos 1. Então, m de x derivada será igual. Esta primeira já fizemos a sua derivada, continuamos 3u ao quadrado. Então, como já sabemos também que o u é dado por x menos 1, então podemos agora também substituir. Então, x menos 1 ao quadrado vezes derivada de x vai dar 1. Derivada de 1 dá 0. Então, permanecemos dessa forma. Então, multiplicando 1 por tudo isto que está aqui, continuamos com m de x derivada será igual a 3x menos 1, tudo isto ao quadrado. Então, podemos terminar por aqui ou ainda podemos desenvolver se quisermos. Então, não é uma obrigação. Se a quiséssemos desenvolver, o quadrado de tudo isto seria x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1, então continua ainda x. Tudo isto ainda mais, porque seria ao quadrado do menos 1. Então, nesse caso, seria 1. Tudo isto está multiplicado por 3. Então, essa é m de x derivada. Continuando, m de x derivada será igual. Então, temos aqui a multiplicação, né? Vamos fazer a distributiva de 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. A variável é x. 3 vezes 1 dá mais
3. Então, se voltar para a aula anterior, perceberá que o resultado é exatamente igual. Então, podemos parar nisto ou então poderíamos parar aqui, dependerá. Agora, indo para a linha B, a gente também pode fazer isso de forma ainda mais simples, como já vimos no exemplo anterior. Então, vamos diretamente, vamos considerar essa como nossa função U. F de x derivada seria igual a U elevado a 6, isso derivado, vezes a nossa função, que nesse caso seria apenas U, também derivado. Então, isso, f de x derivada será igual a 6 U elevado a 5 vezes a derivada de U. F de x derivada será igual a 6 vezes x ao quadrado menos 2x menos 1 elevado a 5 ainda vezes a derivada de x ao quadrado menos 2x menos 1. Então, continuando aqui, f de x derivada será igual a 6x ao quadrado menos 2x menos 1 elevado a 5 vezes a derivada de x ao quadrado vai dar 2x. A derivada de 2x dá ainda 2. Nesse caso, menos, né? Porque aqui era menos 2x. E a derivada de 1 dá 0. Então, podemos apenas fechar. Então, termina por aqui. E ainda para finalizar a aula, temos aqui a nossa prática, né? Temos a prática do nosso trabalho para casa, onde deverá fazer a derivada da a linha A, B e C, aplicando a regra de cadeia. Mas um cuidado para a linha C, quando nesse caso a função tem uma raiz. Então será a nossa próxima aula onde poderemos ver ainda a coisa ainda mais simples para poder fazer isso. Mas por enquanto, espero que consigam acertar todos. Caso não consiga a linha C, poderá ver na próxima aula como fazer isso. Mas as principais são a da linha A e B. Faça o máximo de poder resolver e aí vai para o próximo vídeo. Então, até mais logo, se Deus permitir.